A paz do Senhor para os irmãos. Estamos novamente fazendo um vídeo para essa aula da faculdade. Hoje nós vamos estar falando de toda a história contida no livro e também entendendo o propósito desse livro, do primeiro livro dos reis. O propósito, nós vamos entender, primeiro a gente precisa compreender a data do livro. Ele foi escrito entre o ano 560 a 540, tem alguns que dizem 550. Então, pequenas diferenças, né, de data, mas geralmente fica dentro dessas datas. 560 a 540 a.C. E a tradução hebraica ela corresponde a uma única obra. Então, o primeiro e segundo reis foi escrito pelo mesmo autor, provavelmente, e ele correspondia a uma única obra na versão hebraica. É um livro que vai trazer a continuidade da história da monarquia em Israel. Só que aqui ele vai estar narrando a divisão, o motivo, a causa da divisão das 12 tribos de Israel, né, fazendo com que haja a tribo do norte e que haja a tribo do sul. A tribo do sul com Judá e Benjamim e a tribo do norte com as demais 10 tribos de Israel. Esse livro, pela data, nós já podemos entender. Ele foi escrito com o povo já dentro da Babilônia. O povo havia sido levado para a Babilônia, a nação de Judá. Ela foi levada para a Babilônia aproximadamente em 586 a.C. Então, o que o autor está querendo trazer para o povo? Ele quer narrar a história de Israel, a história da nação, dessa divisão, para que o povo pudesse compreender o que causou a divisão e o que causou o exílio da nação do norte, né, da tribo do norte, para a Síria, e o que causou também o cativeiro para a nação de Judá, a tribo de Judá, para a Babilônia. O povo já está ali dentro. E quando eles ouvem essa história, eles vão compreender que houve pecado, eles vão compreender que os reis se afastaram do Senhor, não só os reis, como toda a nação havia se afastado do Senhor, que Deus levantou profetas, Deus tentou de várias formas impedir, evitar o cativeiro, mas com a dureza do coração permaneceu, como a desobediência e a idolatria permaneceu, foi inevitável o cativeiro. O autor ele vai mostrar para essa nação que ele está que o cativeiro ele foi causado pela própria idolatria, ele foi causado pela desobediência e não por um ato cruel de Deus ou por Deus não ter conseguido protegê-los, muito pelo contrário. Aquilo ali era uma correção do Senhor e o povo deveria então mudar o seu comportamento para que pudessem sair de dentro do cativeiro. Então esse é um dos propósitos do primeiro livro dos reis. E aí nós vamos iniciar entendendo que o autor também ele tomou algumas fontes para escrevê-lo. Nós vamos ver muitas das vezes o autor falando a história de Salomão está escrita nas crônicas do rei de Israel, ou então, depois da divisão, né? A história de Roboão, todos os seus feitos estão escritos nas crônicas dos reis de Judá. A história de Acabe está escrita nas crônicas do rei de Israel. Que crônicas são essas? O livro das crônicas? Não. Ele está falando de uma fonte que ele tomou, as crônicas dos reis, ali, tanto de Judá quanto de Israel, foi uma das fontes que ele tinha em sua posse para poder está escrevendo. Essas obras se perderam no decorrer da história. Nós não temos acesso a ela, mas sabemos pelo livro dos reis que elas existiram. Outra fonte também, o livro dos Atos de Salomão. Você vai ver lá no capítulo 11, no verso 41, ele falando sobre esse livro, que também nós não temos posse, mas que existiu. Vamos ver ele falando de fontes pessoais, como de profetas, do profeta Isaías, do profeta Aías e outros. Então nós vemos que ele tinha fontes disponíveis para poder escrever essa obra. Ele não escreveu apenas do seu conhecimento, até porque
o autor do livro, né, ele não conheceu pessoalmente todos os reis. Então ele está tendo acesso a algumas fontes para começar essa obra. Nós vamos entender que o livro ele vai dar continuidade ao livro de Samuel, porque o livro de Samuel ele fala da história de como iniciou a monarquia, ele vai contar para a gente a história de Saul e depois de como Davi foi levado ao trono. Conclui com Davi como rei de todo Israel e nós iniciamos o primeiro livro também com Davi, sendo que agora nós temos Davi já numa idade avançada, né? Davi está com aproximadamente 70 anos. É lógico que diante de outros que viveram não é tão avançada, mas Davi ele se encontrava tão enfermo ao ponto que ele não conseguia nem se aquecer sozinho. Então separaram uma moça para que pudesse aquecer Davi durante esse período. Nós vamos iniciar assim o primeiro livro dos reis. E é interessante porque aqui vai ser narrada a história do quarto filho de Davi, Adonias. E Adonias, ele aproveita essa enfermidade de Davi para tomar o trono. Infelizmente, a Bíblia relata que Adonias nunca tinha sido repreendido pelo seu pai. Então nós vemos um filho mimado, um filho que nunca aprendeu a ouvir um não, e provavelmente, lógico, a Bíblia não fala isso, tá? Mas dá-se a entender que Adonias sabia da promessa de Davi para com Betseba de que Salomão seria o seu sucessor. Sendo que Davi até então, ele não tinha colocado nem declarado ninguém como sucessor do seu trono. Como ele está enfermo, Adonias aproveita a oportunidade e ele vai tentar contra o trono do seu pai. Ele vai se unir com Joabe, o comandante do exército. Ele vai se unir também com Abiatar, o sumo sacerdote da época. E aí nós vamos ver que Adonias aproveita essa oportunidade, ele vai fazer uma festa, nessa festa ele convida o povo, sendo que ele deixa Natã de fora, ele deixa os comandantes de Davi de fora, inclusive Salomão e Betseba. Betseba, ao saber da história, ela recorre a Natã e ambos vão até Davi para lembrá-lo de sua promessa de que Salomão seria o seu sucessor. E também relatar a Davi o que está acontecendo. Davi ele está indisposto, então ele precisa de um auxílio. E nesse momento ele fica sabendo da história e ele também é lembrado dessa promessa, ele vai cumpri-la, consagrando então Salomão como rei. O profeta Natã, o sumo sacerdote também, eles vão com Salomão, ungem Salomão como rei, as trombetas são tocadas e a Bíblia diz que o povo fica apavorado ao ouvir, porque eles entendem que o ato de Adonias era um ato contra o trono. O povo foge, o próprio Adonias recorre ao altar do Senhor também para ser protegido, para não ser morto. Ele sabia que uma pessoa como ele poderia ser morto pelo rei, no caso agora Salomão, e ele pede, ele suplica por misericórdia. Salomão não vai matá-lo nesse momento e ele então se retira, como se não fosse mais tentar contra o trono. Mas nós vamos ver que Davi ele vai dar os últimos conselhos ao rei Salomão. E os últimos conselhos de Davi são muito interessantes. Ele diz o seguinte: Salomão, guarde a lei de Moisés. Seja fiel, mantenha uma fidelidade absoluta a Deus e dar fim aos inimigos. Davi entende que quando Salomão inicia no seu poder político, os inimigos ainda estavam ali. Quem são os inimigos? Joabe, o sumo sacerdote que ajudou Adonias. Também Adonias, apesar dele não citar o nome, mas Adonias também era um dos seus inimigos. Davi entende que era necessário ele dar fim
a todos os inimigos. Davi vai morrer, a Bíblia narra a sua morte, e Salomão ele inicia o seu poder. E o início do poder de Salomão, ele vai tomar algumas atitudes para assegurar a paz. Primeira coisa que ele faz vai ser a morte desses inimigos. Nós vamos ver que Adonias, ele tem a audácia de pedir a Betseba que peça a Salomão, aquela jovem que tinha aquecido Davi durante a sua vida, durante a sua velhice. E Betseba, muito inocente, ela faz esse pedido a Salomão, mas Salomão entende que aquilo ali era um intuito, ele estava tentando contra o trono, porque aquele que tomasse a mulher do rei teria alguns direitos ao trono. Então Salomão, neste momento, ordena que Adonias seja morto. Nós vamos ver também que ele vai retirar Simei do sacerdócio. E nesse momento que ele retira Simei do sacerdócio, nós temos ele está tentando tirar o inimigo, né? Contudo, a partir deste momento, os reis começam a ter uma autoridade sobre os sumos sacerdotes. E nós vamos ver que muitas das vezes os sacerdotes vão temer os reis e vão desobedecer a Deus, porque eles entendem que os reis agora têm autoridade sobre eles. Então, aqui não foi muito bom essa postura, mas foi necessária. Simei, ele vai ser morto 3 anos depois, porque Salomão não mata, mas Salomão ele declara que ele não poderia sair de sua casa. A Bíblia narra que ele sai de sua casa, Salomão fica sabendo, então ordena a morte também de Simei. Joabe, ele recorre ao altar, sabendo que já seria morto, e nós vamos ver que mesmo assim ele será morto. Alguns questionam, Salomão desobedeceu a lei? Não. Nós vamos ver em Levítico que aqueles que cometiam homicídio, eles seriam mortos, era necessário tirá-los do altar e então matá-los, porque cometeram homicídio. Nós vamos ver logo depois que Salomão se casou com a filha de Faraó, e aqui ele começa alianças matrimoniais. Naquela época isso era comum, casar-se com a filha de um rei para que não houvesse guerra entre os dois reinos. Contudo, nós vamos ver pela lei que Deus não queria isso para os reis de Israel. Deus não precisava que os reis de Israel tivessem alianças matrimoniais para assegurar a paz. Deus era a paz de Israel. Então aqui Salomão já demonstra uma certa confiança em recursos humanos para assegurar a paz. Apesar de que nesse ponto ele ainda está no auge de sua comunhão com Deus, mas aqui nós já vemos um passo para uma queda espiritual. Nós vamos ver que Salomão ele vai até Gibeon, onde estava o tabernáculo do Senhor, e ele oferece ali sacrifícios a Deus. É a primeira vez que Deus vai aparecer a Salomão. E nessa vez que Deus aparece, Deus pergunta o que Salomão quer. Porque ali Salomão reconhece a sua pequenez, Salomão reconhece quão grande era Israel para ele reinar. Salomão reconhece a responsabilidade que ele está recebendo e ele entende que precisa da ajuda divina. Deus, quando pergunta o que ele quer, ele pede sabedoria. Salomão já tinha riquezas que Davi havia acumulado. Salomão já tinha certa paz entre outras nações, porque Davi também já havia colocado sobre julgo muitos povos. É lógico que pedir sabedoria foi um ato de muita fé, de muita... Aqui já é um ato de sabedoria, né? Pedi-la. E Deus concede a Salomão essa sabedoria e muito mais. Deus vai conceder riquezas, Deus vai conceder paz, entre outras nações, com Salomão. Ele não precisaria, nós vamos ver mais à frente, que Deus está dando uma garantia de que ele teria paz. Então não era necessário ele fazer alianças matrimoniais. Deus daria essa paz a Salomão. Bastava ele confiar realmente no Senhor. E uma das provas de que ele recebeu essa sabedoria é aquela história muito conhecida, né, muito narrada, das 2 prostitutas que vêm até Salomão e elas começam a
questionar ali em frente a Salomão de quem seria o filho, porque uma havia se deitado sobre o filho à noite, essa criança havia morrido, ela tinha trocado as crianças, e as duas chegam falando que aquela criança pertence a uma, pertence a outra. E Salomão demonstra sabedoria porque ele vai recorrer ao instinto materno. Aquelas mulheres não iriam falar a verdade. Então Salomão recorre ao instinto materno. Talvez os irmãos pensem, isso foi fácil. Não, irmãos. Nós estamos numa época em que não se havia muito conhecimento sobre isto. Salomão, nós vamos ver mais à frente, que ele demonstra um conhecimento muito amplo sobre plantas, animais. Então ele vai usar de uma sabedoria que não era comum para a época. E aqui, quando ele recorre a este instinto, ele tem logo a ele consegue julgar a causa com justiça, né? Porque a mãe vai declarar, não, deixe meu filho vivo. E ali ele vê quem de fato é a mãe da criança. Quando o povo de Israel fica sabendo dessa situação, a Bíblia diz que todo o povo teme, porque agora eles veem que estão sendo governados por um rei, onde não tem a sabedoria humana, mas a sabedoria divina, e que verdadeiramente eles não poderiam enganá-lo. Então recai um temor sobre toda a nação de Israel, somente por causa deste julgamento. Olha que lindo, né? Deus permitiu este julgamento para que toda a nação enxergasse a sabedoria divina que Salomão havia recebido. E aí nós vamos começar pela Bíblia. Quando você vai lendo, você vai vendo o quanto Salomão vai crescendo economicamente, militarmente. Nós vamos vendo como que o poder de Salomão vai abrangendo aquele território. E outras nações começam a vir até ele, começam a dar presentes. O Egito, gente, aqui é uma prova, o Egito, ele não é superior a Salomão nesse período, porque eles começam a presentear o rei Salomão. O próprio fato dele se casar com a filha de Faraó já demonstra que ele que ele estava acima do Faraó, vamos dizer assim, em questão de importância, né, política, econômica. E nós vamos ver que várias terras, o reino de Salomão, a Bíblia diz que ele dominava todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Outro detalhe aqui, os povos antigos, eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos hoje. Então, uma nação que estava em regiões de rios, ela era uma nação poderosa, porque o que ela plantava dava. E quem não estava em terras próximas aos rios eram nações que serviam essas outras, já que eles não tinham essa mesma tecnologia de plantar uma uva em um local que não é próprio desta. Então, quem estava nessas regiões eram povos mais poderosos. Quando a Bíblia me diz que ele dominava todos os reinos, desde o rio, e provavelmente nós estamos falando aqui dessa terra dos filisteus, do Mediterrâneo, então o poder de Salomão realmente era muito grande. Ele tem agora um poder agropecuário muito grande devido à própria região em que foi instalada, né, o seu poder e até os termos do Egito. Então, de fato, vocês vão ver aí um mapa que foi colocado no slide, e esse mapa mostra as regiões que Salomão dominou. Aqui já começa o seu poder militar. Nós vamos ver que todo Israel, nesse período, ele